Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui um esboço de como são as questões jurídicas de um influenciador digital. O meu nome é Lucas Uster, eu sou advogado de negócios digitais e vou compartilhar aqui minha tela com vocês, então. E lembrando, pessoal, que eu vou, no dia 21 de março, às 20 horas, eu vou dar uma aula totalmente gratuita sobre contratos para negócios digitais. E quem se inscreve nessa aula gratuita, eu estou disponibilizando também um mapa mental muito semelhante com esse aqui, tá? Mas é um mapa mental de questões jurídicas de um negócio digital. Esse aqui da aula de hoje é o mapa mental do quê? Das questões jurídicas de um influenciador digital, tá? Vão ter aqui algumas questões diferentes, porque esse aqui é mais específico para o influenciador digital, mas ele, de certa forma, vai servir também como uma aula explicativa daquele outro mapa mental lá que eu disponibilizei, certo? Inclusive, vou deixar aqui o link aqui embaixo para quem quiser se inscrever gratuitamente. Olha só, quando a gente pensa no influenciador digital, a gente precisa olhar por vários pontos, né? Do ponto de vista de negócio, né? Questão de estratégia empresarial, de estratégia de posicionamento. Isso quem vai cuidar vai ser um tipo de profissional, né? Alguém da área de branding, né? Alguém da área do design também, do marketing. E nós, advogados, né, eu, por exemplo, o que que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar questões envolvendo a proteção jurídica desse profissional. Lembrando que o influenciador digital, ele é um profissional, né? Influenciador digital é uma profissão, embora não seja uma profissão regulamentada, né? Mas é uma profissão hoje, e é uma profissão que está ficando cada vez mais comum. E aí surgem, então, questões jurídicas que a gente precisa se atentar. Esse vídeo, provavelmente, para ele não ficar muito longo, eu vou dividir ele em algumas partes, tá? E essa aqui de hoje vai ser a nossa primeira parte, e eu quero que tu comente aqui embaixo se tu gostou, se tu gostaria que eu fizesse, então, as outras partes aqui do vídeo. Porque eu também não quero fazer um vídeo, começar a fazer uma série aqui, e o pessoal acabar não engajando, né? Então, quero fazer algo que seja realmente interessante para vocês. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito dessa matéria aqui, desse tipo de cliente. Então, para mim é legal ficar explicando aqui, né, todas essas questões jurídicas, mas também me digam aí o que que vocês acham, tá? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro item aqui que a gente precisa se atentar quando a gente trata de um influenciador digital é o quê? São as questões de propriedade intelectual. O que que é a propriedade intelectual? Eu não sei se tu é advogado, eu não sei se tu é um influenciador digital ou se tu trabalha com algum influenciador digital. Então eu vou explicar aqui de uma maneira mais leiga, tá? Que é para que todo mundo consiga entender. A propriedade intelectual, ela é basicamente um ramo que vai proteger aquelas nossas criações do intelecto. O que que são criações do intelecto? São os nossos direitos autorais, como, por exemplo, quando a gente escreve um livro, esse livro que a gente escreveu, ele é de nossa autoria. E a gente tem, então, uma proteção autoral deste livro que nasce automaticamente no momento em que a gente escreve o livro. Eu não preciso, por exemplo, nem registrar um livro para que eu tenha os direitos autorais sobre ele. Basta que eu tenha escrito. Esse vídeo, por exemplo, que eu estou gravando, ele é um vídeo que, assim que eu publicar ele, ele vai estar publicado, né, no YouTube, várias pessoas vão poder consumir, porém, os direitos autorais desse vídeo são meus. Por quê? Porque ele foi uma criação minha. Eu que gravei, eu que montei o mapa, eu que, eu que organizei a forma como eu ia explicar esse conteúdo aqui para vocês. Cursos, mesma coisa, pessoal. E, inclusive, no caso aqui dos influenciadores digitais, o que que a gente percebe? Existem influenciadores digitais que escrevem livros, né? Existem vários. Por exemplo, o Primo Rico tem um livro, o Érico Rocha tem um livro, né? A Débora Gomes Barbosa tem um livro. Diversos influenciadores digitais possuem livros.
Além disso, o que a gente percebe muito também? Cursos. Diversos influenciadores digitais também criam cursos. Esses cursos, eles também são protegidos por direitos autorais. E aí, o advogado ele é muito importante aqui. Por quê? Porque embora não precise, né, existir o registro desses materiais, porque ele não é obrigatório, ainda assim, em alguns casos, pode ser estrategicamente muito interessante ter um registro autoral, tá? Aí alguém pode perguntar, Lucas, tu pode dar um exemplo de quando que seria interessante ter um registro, já que ele não é obrigatório? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Quando, por exemplo, vocês já devem ter visto, né, algum curso que vocês foram comprar na internet de alguém que vocês conhecem, um influenciador digital, e aí vocês entram no Mercado Livre, no OLX, em alguns sites, e aí vocês percebem que o mesmo curso está sendo vendido nesses sites por um preço infinitamente menor. O que normalmente o que quase sempre, né, se trata esse tipo de venda, né? Se tratam de cursos pirateados. Alguém compra o curso, baixa o conteúdo, depois vende ilegalmente. E aí, o que a gente consegue fazer quando a gente tem o registro autoral desses conteúdos? Tendo um registro, a gente consegue, inclusive, derrubar o link que está vendendo esse curso na internet. Isso pode ser muito bom. E não precisa, muitas vezes, não precisa nem de um processo judicial para isso. Basta que tu tendo o registro, tu mesmo, sozinho, até mesmo sem um profissional, tu consegue fazer a derrubada desse conteúdo. Se tu quiser um vídeo sobre isso, comenta aqui para eu saber. E, além disso, pessoal, o que a gente consegue fazer também? Aí, nessa parte, aí já precisaria ser judicialmente, tá? A gente consegue descobrir a identidade de quem estava fazendo esse comércio ilegal do conteúdo. Porque isso, inclusive, dependendo do que for ali a situação, vai ser, inclusive, um crime de violação de direito autoral. E aí é possível, então, descobrir a identidade dessa pessoa e tomar as medidas cabíveis. Que mais? Marcas, registros de marcas, tá? Se tu é um influenciador digital, o que é muito importante que tu faça o quanto antes? Registre a tua marca, tá? Por quê? A marca, pessoal, ela, diferentemente dos direitos autorais, que não existe uma obrigatoriedade, o direito da marca, tu só vai ter ele realmente se tu tiver registrado, tá? Então é diferente, são duas proteções diferentes. Direito autoral protege obras que a gente criou. Direito, agora o registro da marca, ele protege a nossa marca, tá? E a nossa marca, para a gente ter uma marca, a gente tem que registrar. Onde que se registra? No INPI, certo? Se tu quiser um vídeo sobre como que se registra uma marca no INPI, qual é o passo a passo para registrar uma marca, comenta aqui para eu saber também. O que é interessante registrar como marca? O nome, o teu nome como influenciador, por exemplo, ou se tu não utiliza, né, o teu próprio nome, tu utiliza, vamos supor que tu tem um canal no YouTube com um nome X, tá? É interessante registrar esse nome X. E aí o que precisa fazer? É interessante pesquisar no INPI, né? Pesquisar a viabilidade desse registro para ver se alguém já não fez esse mesmo registro antes, para ver se esse registro está disponível para ser registrado. Tudo isso é importante. E aí, esse processo aqui dentro do INPI também é possível fazer por conta própria, tá? Claro que dependendo do teu nível de expertise com essas ferramentas, pode ser interessante, sim, ter o acompanhamento de um profissional. Mas se tu quer que eu mostre como se faz esse registro, comenta aqui para eu saber também. E o que mais, pessoal, que entra dentro da nossa proteção da propriedade intelectual? A elaboração de termos de confidencialidade. Como assim? Imagina que tu é um grande influenciador digital ou tu é um influenciador digital que está começando, mas aí tu já está contratando ali uma equipe, já apresentou toda uma estratégia de posicionamento, né, de conteúdos para essa equipe, e aí, eventualmente, uma dessas pessoas da tua equipe deixa de trabalhar contigo, vai trabalhar com um outro influenciador digital, porque ela acabou já ganhando uma certa experiência nesse mercado, né? Então conseguiu uma outra posição com um outro influenciador. Imagina se ela leva toda essa tua estratégia de negócio,
todos os documentos que tu criou internamente nesse teu negócio. E como é que a gente faz para isso não acontecer? A gente utiliza, então, termos de confidencialidade, tá? Entre todos que tiverem informações confidenciais que apresentem um risco de serem vazadas. Claro que não vai ser toda a informação que vai ter um risco, né? Até porque muitos conteúdos o influenciador digital publica e todo mundo vê, né? Então, é claro que isso que ele publica não vai ser um segredo, isso aí é público. Mas diversas informações estratégicas do negócio, né? Parcerias que estão sendo firmadas, mas ainda não se concretizaram, né? Isso é sigiloso, por exemplo, muitas vezes. Então é importante a gente prezar por esse sigilo para não dar problema. Que mais? Publicidade e parcerias. Aproveitando, né, que a gente falou de parcerias, o que a gente precisa cuidar aqui nas questões envolvendo a publicidade e as parcerias? Primeiro, contratos de publicidade, contratos de patrocínio. O que são esses contratos aqui, pessoal? O influenciador digital, na medida em que ele vai crescendo, marcas vão vendo aquele crescimento dele, vão vendo que ele tem um público muito engajado com ele e vão querendo fazer o quê? Anunciar. Então elas vão querer pagar esse influenciador digital para que ele promova alguma marca, algum serviço, algum produto, certo? Ou o que acontece também quando o influenciador ainda não é tão grande, mas ele já está ganhando uma certa relevância, algumas marcas oferecem permutas também. Então, por exemplo, imagina um hotel. O hotel, ele convida o influenciador digital para passar ali um final de semana ou um feriadão lá no hotel, fazendo stories, fazendo posts. Em troca, ele ganha, né, essa estadia, ganha alimentação e tudo mais. E, em retribuição a isso, ele promove o hotel. Muitas vezes, isso acaba sendo um ganha-ganha. E aí, o que é importante fazer nesses casos? Contratos de publicidade ou contratos de patrocínio ou outros contratos ali que não vão ter um nome específico, porque vão depender muito da situação, mas é importante a gente formalizar bem essas questões, tá? Que entram aí nessas questões, né? Riscos, por exemplo, e se o influenciador digital faz um story e reclamando ali de alguma questão do hotel, isso poderia ser feito? É importante prever esse tipo de situação, né? Ou se, por exemplo, o hotel baixa os stories desse influenciador digital e acaba então postando numa outra rede ou impulsionando essas publicações por conta própria, sem isso ter sido combinado. Todas essas questões é importante a gente prever. Aí o que entram nesses contratos? Prazos, questões envolvendo o direito de imagem, né? O tempo em que as publicidades vão ficar ali no ar, né? Porque a gente pode definir isso também. Às vezes o influenciador digital, ele não quer manter ali no perfil dele por muito tempo uma postagem, até porque às vezes ele quer mudar ou ele vai trocar um patrocinador por outro e aí ele não pode ter coisa antiga. Então é importante prever também por quanto tempo vai existir essa obrigação de manter o conteúdo lá, certo? Aí o que mais? Analisar, né? Isso aqui o que o advogado acaba fazendo bastante é o quê? Analisar contratos recebidos de patrocinadores e parceiros. Por quê? Porque grandes empresas, aquelas empresas multimilionárias, o que muitas vezes elas já vão ter? Elas já terão contratos pré-estabelecidos e não vai existir um grande poder de barganha com essas empresas. Claro, às vezes vai ter ali um pouquinho, uma questão de preço e tudo mais, mas muita coisa já vai vir pronta. E aí, o que é importante que ter uma assessoria de um advogado nessa hora aqui, para o advogado ler o contrato, interpretar o contrato e poder explicar para o influenciador digital o que aquele contrato ali está prevendo. Por quê? Para evitar que o influenciador, mesmo sem querer, acabe quebrando ali o contrato, né, fazendo alguma coisa que não poderia, e daqui a pouco aquilo ali pode resultar num processo judicial ou pode resultar numa cobrança de uma multa. Então é importante tomar esses cuidados. Que mais? Envolvendo ainda as publicidades e as parcerias. É importante que sempre que o influenciador digital está fazendo uma publicidade, ele precisa pensar o seguinte, que aquela publicidade está sendo direcionada para um público, né? Existem pessoas que assistem aquilo ali e são influenciadas por aquilo ali.
Por isso que se chama influenciador digital, né? Porque ele influencia as pessoas. E aí, pessoal, a gente precisa cuidar com algumas normas que existem que envolvem a publicidade, tá? Aqui eu trouxe duas aqui que são bem importantes, tá? Uma delas são as normas do CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, tá? Ele não é um órgão público, ele não tem uma força de lei, porém, ele acaba servindo muitas vezes como um parâmetro de o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E aí, o que eu indico para vocês, inclusive? Entrem no site do CONAR e procurem pelo código de publicidade para influenciadores digitais, tá? Digitais. Esse código aqui, ele é bem interessante, por quê? Porque ele é voltado para o influenciador digital. Então, ele já traz uma linguagem também para o influenciador digital, ele cuidou para não ter aquela linguagem muito técnica, muito jurídica, que dificulta que pessoas que não são da área do direito entendam. Então, muito interessante. E, pessoal, Código de Defesa do Consumidor, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele regula também muitas questões envolvendo publicidade, tá? A questão de publicidade enganosa, por exemplo, tá? Tudo isso é importante cuidar. E aí alguém pode perguntar, né? Ah, mas eu nem vendo nada para ninguém, eu só publico os vídeos. Eu não tenho consumidores, né? E isso, na verdade, não é verdade. Por quê? Porque todas aquelas pessoas que são afetadas por uma publicidade, elas vão ser equivalentes, elas serão consideradas como se fossem consumidoras perante a lei. Então é importante que mesmo que tu não venda diretamente para essas pessoas, que tu cuide as normas envolvendo o direito do consumidor. Por quê? Porque aquelas pessoas serão consideradas consumidoras e tu precisa cumprir as normas do Código de Defesa do Consumidor, porque senão podem surgir alguns problemas. Podem surgir denúncias no PROCON, processos judiciais, e aí dentro do PROCON pode acabar tendo multas, né? Então é importante cuidar isso para fazer tudo certinho para não ter problema, tá? Não é difícil ficar em conformidade com essas normas, tá, pessoal? É algo tranquilo. Se tu quiser um vídeo aqui mais profundo, comenta aqui. A gente já está chegando aqui no final. Então, pretendo nas próximas séries aqui dessa parte aqui do mapa do jurídico de um influenciador digital, trazer depois questões aqui envolvendo os cursos, a reputação digital, a adequação à LGPD, a estruturação jurídica do negócio, né? Como que se cria realmente, que se formaliza um negócio de um influenciador digital, quais são outros ativos importantes de serem protegidos e como que se protege, como é que eu protejo o meu canal do YouTube, como é que eu protejo o meu perfil do Instagram, esse tipo de situação. Ações judiciais que podem acabar acontecendo nesse nicho, né, do influenciador digital. E alguns cuidados também envolvendo a equipe desse influenciador digital. Comenta se tu quer mais vídeos sobre esses aqui. Aproveita, já conhece aqui outros conteúdos do meu canal e até mais, pessoal.